Estamos ao vivo no Instagram. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Cadê essa galera? Cadê essa galera? Ah lá, irmã Daniela. Irmã do céu, você tá em todas. Como é que tá o áudio, irmã? Bom? O vídeo tá bom? Irmã é minha aluna fiel, vai ganhar um curso grátis sobre as 12 esferas do amadurecimento. E aí, galera? Fala, Rafa. Galera entrando aí? Vou deixar vocês entrando. Hã? Ah, beleza. Fala aí, Emanuel. Gente, é o seguinte. Falei pra vocês que eu ia falar hoje uma live. Eu abri a caixinha de perguntas lá, né? Aliás, a caixinha de perguntas tá bombando, como sempre, né? Às vezes eu dou conta de todas as respostas, às vezes eu não dou conta de todas as respostas. Às vezes eu dou uma de guru, às vezes vocês querem que eu seja só o guru, né? E eu não vou ser só o guru, eu quero que vocês mandem dúvidas existenciais. Vamos falar sobre mais temas além de temperamentos e signos, beleza? Vamos falar sobre coisas de personalidade, é aí que tá o tchan da coisa. Se a gente ficar se fixando só em temperamentos e signos, a gente não vai amadurecer nunca. Nunca. Viktor Frankl já dizia que a única força real deste mundo é uma personalidade forte. Então é isso que a gente precisa, beleza? E aí, pessoal? O tema de hoje da nossa live, né? Já falei o tema de hoje, já falei o tema da live de amanhã. Amanhã será uma live importantíssima, inclusive é um dos melhores exercícios que eu conheço, que eu faço esse exercício desde muito novinho. Há muitos anos aprendi esse exercício com o professor Olavo e há muitos anos eu pratico este exercício e foi algo que foi essencial no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Vou ensinar amanhã, é uma coisa chamada Assembleia de Vozes, beleza? Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana. E aí, Apoena, beleza, meu amigo? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana, é de que a vida humana depende do outro. Eu recebi algumas perguntas hoje na caixinha, né? Recebi algumas pessoas falando. Essas pessoas estavam falando assim: Jorge, eu me sinto fechado pro mundo, né? Eu de fato me sinto fechado pro mundo, passei por algumas experiências ruins e de fato eu não consigo mais me abrir no mundo, né? As pessoas ficam com essa impressão de que a vida humana, ela seria capaz de acontecer somente ali na solidão, somente nas pessoas fechadas, né? Sem conseguir de fato interagir com o outro por conta de experiências ruins que nós tivemos ao longo da vida, né? Jorge, tive experiências muito ruins com a minha mãe, com meu pai, né? Tive alguns traumas em namoros passados, né? Traumas com meu marido, e eu não consigo me abrir ao mundo, eu não consigo de fato degustar o mundo, eu não consigo estar aberto à vida, estar aberto à realidade, estar aberto às coisas que estão acontecendo. Presta bem atenção no que eu vou te falar, é impossível de fato o ser humano conseguir realizar alguma coisa, conseguir de fato caminhar na sua narrativa, caminhar na sua vida sem ele se dar conta de que ele necessita do outro. Presta atenção, faz uma avaliação comigo, faz uma avaliação muito sincera comigo, se tudo aquilo que você tem aí no seu peito, tudo aquilo que foi criado, aí, todas as suas sensações boas e ruins, todos os planos que você já fez de vida, né? Tudo aquilo que você já quis em algum momento na sua vida e tudo aquilo que você já não quis também, né? As coisas que você gosta, as coisas que você odeia hoje, tudo isso foi criado a partir de um relacionamento. Seja um relacionamento com teu pai, com teu amigo, com teu marido, com teu namorado, com alguém da tua vida. Todos os seus planos, todas as suas metas, tudo aquilo que foi criado em algum momento, isso foi fruto de uma coisa chamada relacionamento. Então a gente precisa do outro pra gente ter um norte, a gente precisa do outro pra gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer. É impossível eu de fato conseguir criar algum caminho na vida, eu conseguir criar alguma narrativa, eu de fato entender o que eu quero ou não da vida, né? Se eu de fato não me relaciono com o outro, se eu não me abro à vida, se eu não me abro ao mundo, se eu não me abro àquela pessoa que está diante de mim, se eu não consigo fazer isso de forma sincera e honesta, eu nunca vou conseguir escrever nada. A minha narrativa ela fica paralisada, sabe por quê? Presta atenção. O que tem acontecido? Hoje as pessoas elas têm grandes traumas, né? Elas passam por alguma experiência ruim, alguma experiência traumática com
Como eu falei, com a tua mãe, às vezes, com o teu pai, com um amigo, né? Que é um amigo muito grande, você passa por uma experiência muito ruim com esse amigo, né? Uma experiência muito ruim com um namorado, né? Uma experiência muito ruim com um esposo. E aí se fecha diante da vida, se fecha completamente diante da vida. Presta atenção, quando você se fecha diante da vida e você começa a olhar somente para dentro de si, o que você começa a fazer? O que você começa a fazer? Você se transforma imediatamente numa coisa. Você não consegue mais gerar ação, porque a ação ela só é gerada quando eu olho para o outro. Quando eu olho para o outro, quando eu olho para alguém, para outro relacionamento, para um ser humano que está diante de mim, eu começo a esquecer que de fato ainda existe um mundo lá fora. Quando eu me fecho a todas essas circunstâncias, eu olho somente para o meu umbigo, eu coisifico tudo, eu começo a coisificar absolutamente tudo. Entende uma coisa? Eu começo a perder a ação, a perder ato, porque a ação, né? A potência, lembra? Eu falo isso sempre para vocês, né? A potência ela só é transformada em ato, no presente, no agora, né? Mas antes disso, eu preciso ter um guia, né? Eu preciso ter um disparo em direção a algo, em direção a alguém, né? A ação ela precisa ser em direção a alguém, uma ação em direção ao vazio. A gente só comete ela diante de um objeto. A gente começa a tratar o outro, o ser humano, diante de um objeto. Você que se fecha para a vida, você que se fecha para o outro, você começa a tratar aquela outra pessoa que está diante de você como um objeto, como uma coisa, como algo inanimado. Entende? Você se torna uma pessoa fria diante do mundo, né? Se você começa a pensar, porque eu sofri grandes traumas, eu sofri grandes coisas, né, ruins, né, Jorge? Você não sabe como é que foi o meu passado, entende? Eu sei, eu entendo que tem uma dor grande aí, Agora, se você olha somente para essa dor para poder continuar vivendo, falando, eu continuo olhando para essa dor e continua lamuriando essa dor e continua remoendo essa dor, continua remoendo esse trauma e a sua narrativa começa a ser contada a partir deste trauma. Você coisifica tudo, você começa a coisificar tudo, as pessoas que estão diante de você se tornam objetos, você começa a tratar um amigo, você começa a tratar uma namorada, você começa a tratar um pai, uma mãe com a mesma dignidade que você trata uma boneca inflável, com a mesma dignidade que você trata um copo de... Entende? O que é a função do copo? Para que serve um copo de água? Né? Só serve para beber água. O que quer dizer isso, né? Parece simples, mas não é. Presta atenção, fica aqui comigo. Para que serve um copo de água? Só serve para isso, só para beber água. Quando você se fecha para o mundo, quando você perde essa capacidade de amar, você olha para as pessoas e não vê a capacidade inteira que elas têm. Você não vê um conjunto de potências. Você olha para a pessoa que está na sua frente e fala assim, não, fulano só é capaz de fazer o mal. Não, o meu pai só é capaz de brigar comigo, né? Não, o meu esposo só é capaz de me encher o saco, né? E ficar reclamando de tudo. Ele não é capaz de mais nada. Se você se fecha para o mundo, você não pode contar uma narrativa a partir dali mais. Você morre para a vida. Jorge, como é que eu corrijo isso? Pelo amor de Deus, eu não consigo mais continuar desse jeito. Eu preciso mudar essa minha forma de olhar para o mundo, né? Chega de ficar coisificando as pessoas, chega de ficar olhando para as pessoas como se fosse um copinho de água, como se fosse uma boneca inflável. As pessoas, elas têm uma gama de capacidades gigante, né? Eu posso olhar para um mendigo na rua, né, e pensar, bom, esse mendigo não vale nada, esse mendigo não pode me acrescentar nada. Tu para diante dele, começa a conversar, trocar uma ideia, enxerga uma gama de potências ali, tu aprende alguma coisa com aquele mendigo ali, mesmo sem querer. Todos nós, cada um de nós somos universos inteiros capazes de coisas grandiosas. Agora tu precisa abrir o seu olhar para isso. Você precisa de fato abrir o seu olhar para isso, né? Olhar para as pessoas com aquele olhar que fala assim, eu sei que você pode mais. Eu já ensinei esse olhar de empatia aqui várias vezes eu falei para vocês, aprendam a olhar com amor para os outros, né? Aprendam a olhar com esse olhar doado para o outro ser humano que está diante de você. É um ser humano, é um universo inteiro diante de você. Para de ficar julgando, para de ficar menosprezando as pessoas, para de ficar colocando as pessoas numa caixinha, né? Como se elas fossem obrigadas a ser só aquilo que você vê ali por fora. Para com isso, isso não é amor, entende? Isso está destruindo a sua capacidade de olhar, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de se doar. Né? A vida perde o gosto quando você faz isso. A vida fica insossa, ela fica seca, você não consegue dar um passo adiante mais, né? Então como é que eu faço isso, Jorge? Presta atenção, como é que eu faço isso? Como é que eu paro de olhar para as pessoas desse jeito como se fossem coisas? De fato eu noto que eu preciso do outro. Eu preciso daquele ser humano que está ali diante de mim, né? Presta atenção, isso aqui é um exercício fundamental da humildade, né? Eu dei uma aula sobre humildade esses dias, quem não viu, volta lá no feed lá e assiste a aula sobre humildade, né? Humildade é carregar a verdade, entende? Agora, o exercício mesmo da coisa é você conseguir olhar para o outro e depender do outro, ainda que você seja autossuficiente ou seu trouxa. Presta atenção, deixa eu te explicar uma coisa. Ainda que você se ache extremamente autossuficiente, você não é. Nós somos feitos para viver no mundo, nós somos feitos para viver em comunidade, nós somos feitos para viver como um povo.
Não adianta você achar que você é autossuficiente, você não é, principalmente aos coléricos de plantão. Presta atenção uma coisa, quando você se acha autossuficiente, quando você acha que você completa-se em si mesmo, você está pronto para morrer. Você está pronto para você já está morto, você já é um sepulcro caiado, filho. Presta atenção, você não pode fazer isso. Nem o próprio Cristo fez isso, o próprio Cristo quis. Ele quis vir de uma mulher, ele quis depender de um pai que o protegesse, ele quis ter apóstolos, ele quis ter discípulos, ele quis, o próprio Deus quis fazer assim. Quem é você, ô cabeça de vento? Quem é você para achar que você pode alguma coisa sozinho nesse mundo? Aprenda a se doar para os outros e aprenda a depender dos outros, ainda que você se ache suficiente para tudo, né? Começa a olhar para os outros e falar assim, quer saber? Eu dependo de todo mundo nessa vida, eu vou me doar mais, por quê? Porque eu dependo dessas pessoas que me rodeiam, entende? Começar a pedir pequenas coisas, ou então declarar-se dependente das outras pessoas, entende? Tem marido que se acha pra caramba, meu amigo, mas deixa o cara uma semana sem a esposa fazer tudo pra ele, pra você ver, o cara morre, o cara não presta pra mais nada, né? O cara vira um Zé Ninguém, presta atenção, um Zé Ninguém. É assim que tem acontecido um monte de vezes. Entende? Então, como é que eu faço isso, Jorge? Como é que eu aprendo a depender das outras pessoas? Pequenos atos, né? Depender das outras pessoas não é ficar mandando as outras pessoas fazer as coisas pra você, não. Viu? Não é ficar mandando os outros, vem cá pegar tal coisa pra mim, vai lá fazer tal coisa pra mim. Não é isso. Isso não é depender das outras pessoas. Presta atenção, o que é depender das outras pessoas? O que é depender das outras pessoas? Né? É você se doar por elas, né? É você servi-las. E quando questionado por que você está servindo, né? Quando questionado por que é que você está se doando, né? Você deixar sempre claro, é que eu preciso de você. Sirva a tua esposa, sirva o teu pai, sirva a tua mãe, sirva os teus filhos, né? Sirva aquelas pessoas que te rodeiam, seus amigos, seus colegas, sirva-os. E quando alguém te questionar, nossa, que bacana, é muito bom ver alguém se doando, alguém se dedicando. Por que você tanto faz isso? Fala assim, porque eu preciso de você. Porque eu preciso de fato de você. Admita isso, porque eu preciso de você, né? Faça isso mesmo, é a importância dos microsacrifícios todos os dias, né? Todos os dias pequenos microsacrifícios de doação, de servidão, entregando. E quando você for questionado, declare isso com vontade, é porque eu preciso de você. Eu preciso de você comigo, entende? Não é porque eu sou bom, eu não estou servindo porque eu sou bom. Não. Eu estou servindo porque eu preciso do outro. Né? Ensinar os filhos ao invés de fazer, mesmo se eu fizesse, seria... Exato. Olha que beleza isso daí, né? Um monte de mulher que fica brigando aqui me manda mensagem aqui no direct. Ah, Jorge, eu não sei o que eu faço, eu pareço uma mulher macho. Lógico, tu não deixa seu homem ser seu homem. Você não ajuda a pedir o apoio, a pedir ajuda, a se declarar dependente dele também e a servir sempre, né? Cara, são pequenas coisas, são pequenos atos. Não é difícil a gente conseguir declarar pro outro que a gente depende do outro, né? Eu falei isso aqui um monte de vezes hoje, um monte de gente mandou mensagem assim pra mim, estou rezando por vocês, né? Eu poderia simplesmente ignorar, né? De verdade, eu recebi uma centena de mensagens assim, estamos rezando por vocês, né? Rezando por mim, rezando pela minha esposa. Eu recebi um monte de mensagens assim, quer saber? Eu preciso dessas orações. Eu sem essas orações, meu amigo, eu não seria nada, eu não seria porra nenhuma, eu não estaria dando conta de fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui agora. Eu não poderia ajudar ninguém sem essas orações, entende? Eu dependo da ajuda de vocês, eu dependo do apoio de vocês, eu dependo de vocês me fazerem perguntas, de vocês também quererem participar aqui, entende? Isso é você amar a vida, isso é você amar o outro, isso é você estar inserido na vida e gostar de estar inserido na vida. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, entende? Já diria Julián Marias, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não me salvo. Se eu não presto atenção àqueles que me rodeiam, aqueles homens e mulheres que me rodeiam, né? Eu de fato, eu afundo, eu começo a morrer, eu começo a me tornar um sepulcro caiado. Não tem como eu andar, não tem como eu fazer mais nada, né? Eu me congelo, eu começo a coisificar as pessoas. Para com isso. Hoje é dia de você entender que você precisa do outro. Você de fato precisa, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos uns dos outros. Beleza? Combinados? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite, um bom início de 2021 para vocês. Amanhã tem live e a live de amanhã é imperdível, é fundamental. Chama-se live sobre Assembleia de Vozes. Assembleia de Vozes é uma coisa que eu estudo desde muito cedo, né? Aprendi com o professor lá desde muito cedo. E foi um dos grandes responsáveis por eu conseguir crescer, por eu conseguir amadurecer na vida, né? Do jeito certo, da forma correta. É prestar diariamente, me colocar diariamente diante de uma assembleia de vozes e prestar
e prestar, como se diz, me entregar para aqueles, né? Prestar contas, essa é a palavra, prestar contas diariamente diante de uma assembleia de vozes. Amanhã eu vou ensinar para vocês como é que faz isso, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e continua rezando por mim e por minha esposa, principalmente por ela, por favor. Beijos, com Deus, até mais.